Imagine o céu se abrindo como um véu rasgado ao meio. Um brilho cegante descendo sobre as multidões apressadas das cidades modernas, e de repente, milhões desaparecendo em um piscar de olhos. Carros abandonados nas ruas, aviões sem pilotos, famílias incompletas. Esse é o arrebatamento, o momento em que Jesus vem buscar sua igreja, deixando o mundo atônito. Mas a pergunta que faz o coração acelerar é esta: os cristãos verdadeiros verão o anticristo erguer-se como um titã global, ou serão levados antes que sua sombra engula as nações? Não é uma curiosidade passageira, é o cerne da escatologia bíblica, o fio que une profecias antigas a um futuro que já bate à porta. Fique comigo, porque vamos mergulhar nas profundezas das Escrituras, desvendando visões que podem redefinir sua fé e sua urgência espiritual. Visualize um palco mundial em chamas. Guerras pipocando como fogos de artifício, economias desabando como castelos de cartas, líderes corruptos prometendo salvação falsa, enquanto o caos se alastra. No centro desse furacão surge ele, o homem de pecado, o anticristo, não como um monstro de chifres e garras, mas como um visionário carismático, com sorriso magnético e palavras que hipnotizam massas. Ele montará um cavalo branco, como descrito em Apocalipse 6:2, arco na mão, coroa na cabeça, saindo para vencer e continuar vencendo. O mundo o aplaudirá como Salvador, assinando tratados de paz que parecem o paraíso encarnado, unindo religiões, nações e economias sob uma bandeira de unidade ilusória. Mas por trás do véu é o dragão que o impulsiona, Satanás em pessoa, tecendo a maior decepção da história humana. Agora, o debate que divide teólogos como um abismo, a Igreja, o corpo de Cristo, estará aqui para testemunhar esse espetáculo sombrio. Vamos explorar as 3 grandes visões escatológicas, cada uma ancorada nas Sagradas Escrituras, pintando quadros vívidos do fim dos tempos. Comece imaginando a visão pós-tribulacionista, onde a Igreja enfrenta o vendaval completo dos 7 anos de tribulação. Aqui não há escape precoce. Os crentes marcham direto para o fogo, vendo o anticristo não só surgir, mas reinar em glória maligna. Ele impõe a marca da besta, controla compras e vendas, exige adoração no templo reconstruído de Jerusalém, como profetizado em Apocalipse 13. Os santos resistem, são perseguidos, decapitados, por recusar o Baal ao iníquo. Jesus retorna em uma única vinda gloriosa, após a tribulação, como em Mateus 24, 29 a 30. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Para eles, 2 Tessalonicenses 2 clama alto: o dia do Senhor não chega sem a manifestação do homem de pecado. A Igreja é o santo de Apocalipse, testificando até o fim, purificada no crisol da perseguição, arrebatada no mesmo instante da segunda vinda visível. É uma fé forjada no sofrimento, ecoando os mártires que clamam por justiça debaixo do altar. Mas e se o equilíbrio for no meio? Entre no mid-tribulacionismo, uma ponte tensa entre esperança e realidade dura. Nessa visão, a Igreja presencia a primeira metade da tribulação, os falsos inícios de paz, o surgimento do anticristo como diplomata supremo, alianças globais que mascaram o horror. Daniel 9, 27 desenha o quadro: uma semana profética de 7 anos, partida ao meio, quando o príncipe quebra o pacto, profana o templo e revela sua face demoníaca. Os crentes veem o homem subir, mas são arrebatados no ponto médio, antes da grande tribulação explodir em taças de ira divina. A 7ª trombeta de Apocalipse 11 soa como sinal, reino dado ao mundo, igreja elevada, enquanto o anticristo entra em fúria total, sentando-se no trono de Deus e demandando idolatria.
É como assistir o furacão se formar, sentir os ventos iniciais, mas ser puxado para o abrigo antes do olho devastar tudo. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, apoia. O iníquo se manifesta antes do dia do Senhor, mas sua apostasia plena, a abominação da desolação, ocorre pós-arrebatamento. Aqui, a igreja é testemunha ocular do nascimento da besta, mas poupada do seu rugido final. Finalmente, a visão que acende a chama da iminência, o pré-tribulacionismo, que eu defendo com convicção bíblica inabalável, como um farol na neblina do fim. Jesus vem como ladrão na noite, em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. O Senhor desce com e alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Mortos em Cristo ressuscitam primeiro, vivos, somos transformados e arrebatados nas nuvens para encontrar o noivo no ar. Essa palavra grega, arpazo, arrebatados, é a mesma de Atos 8:39, quando o Espírito levou Filipe instantaneamente. Não é uma vinda pública com exércitos celestiais, é íntima, seletiva para a noiva. Por que antes da tribulação? Porque Deus não nos destinou à ira, como Paulo declara em 1 Tessalonicenses 5, 9. Deus não nos chamou para a ira, mas para a salvação. E em 1 Tessalonicenses 1, 10, Jesus nos livra da ira futura. Apocalipse 3, 10 sela a promessa à igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Pense em Enoque, o tipo perfeito da igreja. Andou com Deus e foi arrebatado antes do dilúvio, sem ver a catástrofe. Gênesis 5, 24, Hebreus 11, 5. Noé ficou protegido na arca durante o julgamento. Imagem dos 144 mil selados de Israel e a multidão gentia convertida na tribulação. Apocalipse 7. A igreja, removida como Enoque. Em 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8, o mistério da iniquidade já opera, mas algo o retém. O Espírito Santo em nós, a igreja. Quando formos tirados do meio, o iníquo é revelado. O Espírito continua na terra, convencendo de pecado, como no Antigo Testamento, mas sem o freio total. O anticristo emerge pós-arrebatamento, no selo primeiro de Apocalipse 6, prometendo paz falsa que desmorona em guerra, fome, morte. Imagine o mundo pós-rapto, aviões caindo, ruas em pânico. O carismático líder surge nas telas globais, unindo a ONU em uma nova ordem, vacinas digitais virando a marca, templos ecumênicos erguidos. Ele parece Cristo, manso no início, mas é o lobo em pele de cordeiro. 1 João 4, 3 avisa. O espírito do anticristo já está no mundo, preparando o terreno. Líderes atuais pavimentam o caminho com globalismo. E vigiando todos. Moedas digitais prontas para controle total. Mas nós, livres disso, no banquete das bodas do Cordeiro. Essa é a glória da visão pré-iminência que impulsiona santidade, como noiva se preparando para o esposo. Não vemos o anticristo reinar. Talvez sintamos sua sombra se aproximando, mas o noivo nos leva primeiro. A tribulação é para Israel e nações, juízo sobre rebelião, não purgação da igreja já redimida. Cristo levou nossa ira na cruz. Por que repetir? Fique vigilante, alma sedenta por pureza. Os sinais gritam, terremotos intensos, falsos cristos, amor esfriando. O mistério avança, mas nossa esperança é firme. Então declare, agora em voz alta, com o peito inflamado: Vem, Senhor Jesus, arrebata tua igreja. Esse clamor une gerações, ecoa nos céus. Se essa verdade acendeu fogo em você, espalhe-a como sementes no vento. Compartilhe, curta, inscreva-se e ative o sino para mais revelações. Os tempos finais aceleram. Prepare-se não com medo, mas com anseio jubiloso. Deus te guarde até aquele dia glorioso. Imagine o céu rasgando-se como um tecido celestial.
um clarão divino cortando a escuridão urbana, e em um instante, milhões evaporando das ruas lotadas, deixando carros órfãos colidindo, aviões sem comando planando ao caos, lares partidos em silêncio atordoado. Esse é o arrebatamento, o instante em que Jesus irrompe para resgatar sua noiva, a Igreja, elevando-nos em um sopro para as nuvens, enquanto o mundo abaixo desaba em pânico primordial. Mas eis a questão que gela o sangue e inflama a alma. Os verdadeiros seguidores de Cristo testemunharão o Anticristo ascender como um colosso global, tecendo sua rede de domínio, ou seremos arrancados antes que sua silhueta maligna eclipse as nações. Não é mera especulação teórica, é o epicentro da escatologia bíblica, o enigma que entrelaça profecias milenares a um horizonte que já se avizinha, pulsando com urgência profética. Fique colado a cada palavra, porque vamos descer às camadas mais profundas das Escrituras, pintando visões vívidas que podem reesculpir sua fé, avivar seu zelo e prepará-lo para o que vem. Visualize o tabuleiro global em convulsão, conflitos explodindo como vulcões adormecidos, mercados financeiros ruindo como impérios de areia, políticos cínicos vendendo ilusões de salvação, enquanto o tecido social se desfaz em farrapos. No epicentro dessa tempestade, emerge ele, o filho da perdição, o anticristo, não como uma caricatura grotesca de demônio com presas e enxofre, mas como um estadista hipnótico, olhos penetrantes, voz que cativa multidões, promessas tecidas com ouro falso. Ele cavalga o cavalo branco do primeiro selo em Apocalipse 6:2, arco simbólico na mão, coroa reluzente na fronte, saindo, vencendo e para vencer. Nações se curvam, líderes mundiais assinam pactos de paz, que ecoam como hinos de utopia. União de religiões em um sincretismo pegajoso, economias interligadas por moedas digitais onipresentes, exércitos desarmados sob a bandeira de uma governança global. Ele resolve crises impossíveis, fome em desertos áridos com tecnologia milagrosa, guerras no Oriente Médio com tratados que parecem divinos. O mundo o aclama como o Messias aguardado, mas por trás do palco iluminado, o dragão sussurra em seu ouvido. Satanás orquestrando a enganação suprema, um véu de mentira que cega bilhões. Agora, o embate que fende estudiosos da palavra como um raio, a Igreja, corpo vivo de Cristo, permanecerá para aplaudir esse teatro das trevas ou será ceifada antes do ato final? 3 colunas escatológicas se erguem, cada uma fincada em versos eternos, traçando roteiros contrastantes para o clímax da história. Comece pela visão pós-tribulacionista, um caminho de espinhos, onde a Igreja mergulha nos 7 anos integrais de tribulação, olhos fixos no Anticristo, desde seu alvorecer até o zênite de sua fúria. Aqui não há porta de saída secreta. Os remidos marcham para o caldeirão fervente, presenciando o iníquo não só brotar das cinzas, mas reinar com cetro de ferro. Ele decreta a marca da besta, talvez um chip subcutâneo ou tatuagem holográfica, vedando comércio a quem recusa, erguendo abominações no templo de Jerusalém reconstruído, demandando incenso e joelhos dobrados como Deus encarnado. Apocalipse 13:15-17. Mártires sangram ruas, cabeças rolam por lealdade ao Cordeiro, clamando debaixo do altar, por vindicta divina. Jesus irrompe em glória única, pós-tribulação, como em Mateus 24:29-31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se apagará, a lua não dará luz, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ajuntará os seus eleitos. Para pós-tribulacionistas, 2 Tessalonicenses 2:3 é martelo. O dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado.
Os santos de Apocalipse são a igreja contínua, refinada no fogo, arrebatada no instante da parousia visível, exércitos celestiais pisoteando Armagedon. É uma teologia de resistência heróica, ecoando os valentes de fé que enfrentaram Roma antiga, provando lealdade até o último suspiro. Desloque-se para o meio do furacão com o mid-tribulacionismo, equilíbrio precário que permite à igreja saborear os ventos iniciais da tormenta, mas fugir antes do núcleo devastador. Nessa lente, os crentes pisam solo terrenal na primeira metade da semana, de Daniel 9, 27, 7 anos partidos ao meio, vendo o anticristo despontar como arquiteto da paz, forjando alianças euroasiáticas, pacificando o crescente fértil com acordos que cheiram a milagre. Templos reabrem, sacrifícios judaicos recomeçam sob proteção dele, um falso cordeiro orquestrando estabilidade ilusória. Mas aos 3,5 anos, o pivô, ele rompe o pacto, invade o Santo dos Santos, proclama-se Deus. Daniel 11:31, Mateus 24:15. Aí soa a 7ª trombeta de Apocalipse 11:15. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor, e a igreja é impulsada ao céu, poupada das taças da ira final. O anticristo, já visto em ascensão, explode em blasfêmia plena pós-rapto, sentando no trono divino, forçando a marca em pânico global. 2 Tessalonicenses 2 a linha. A manifestação inicial precede o dia do Senhor, mas a apostasia máxima, abominação da desolação, irrompe após nossa partida. É como posicionar-se na praia ante um tsunami. Ondas iniciais molham os pés, mas o paredão aquático é evitado por intervenção celestial. Os selados de Apocalipse 7, 144 mil de Israel e multidão gentia, assumem o bastão, evangelizando sob perseguição, enquanto nós festejamos nas bodas. Mas eis o farol, que ilumina minha convicção inquebrantável, o pré-tribulacionismo, âncora de esperança iminente que pulsa como coração acelerado. Jesus desce furtivo como ladrão. 1 Tessalonicenses 5:2. Em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. O Senhor mesmo, com ordem, voz de arcanjo e trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor no ar. Harpazo, o termo grego, é o mesmo de Atos 8:39, Espírito Santo, catapultando Filipe ao éter. Não é parousia bélica com nuvens de glória, é noivado secreto, noivo resgatando noiva antes da ceia nupcial. Porque Deus não nos destinou à ira, mas à salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Ele nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. A igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:10 promete: Como guardaste minha palavra de perseverança, eu te guardarei da hora da provação que vem sobre o mundo inteiro. Contemple Enoque, protótipo perfeito. Andou com Deus e desapareceu porque Deus o tomou. Gênesis 5:24, Hebreus 11:5. Arrebatado pré-dilúvio, sem pisar julgamento. Noé permanece na arca, guardado durante sombra dos 144 mil israelitas selados, e a grande multidão de nações em Apocalipse 7, 9 a 14, salvos na tribulação, lavados em sangue do Cordeiro. A igreja, Enoque-like, extraída. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8, desvenda. O mistério da iniquidade já opera. Somente há quem agora o detém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Quem retém? O Espírito Santo operando através da igreja, farol de sal e luz, removida a noiva, o iníquo irrompe, no selo inaugural, cavalgando paz falsa que vira caos, guerras, fomes, pragas. Apocalipse 6. Pinte o quadro pós-rapto.
Manchetes globais gritam: desaparecimentos em massa. Bolsas despencam. Governos declaram emergência. Surge o homem, jovem, eloquente, resolve Oriente Médio com pacto de 7 anos. Integra IPA-CUA para paz sustentável. Vacinas salvadoras evoluem para implantes rastreáveis. A marca se insinua. Ele une religiões em Conselho Mundial. Templos ecumênicos brotam pregando. Todos os caminhos levam ao divino. Parece o príncipe da paz, mas é contido só até o meio, quando revela presas. Imagem falante exige culto. Raios fulminam rebeldes. 1 João 4:3 adverte: o espírito do anticristo está no mundo agora. Sementes já brotam. Globalismo voraz. Vigilância total via satélites e algoritmos. Elites conspirando nova ordem. Guerras na Ucrânia e Taiwan aquecem o caldeirão. Economias cambaleiam com dívidas insustentáveis. Falsos profetas pipocam nas redes, negando Cristo encarnado. Pré-tribulacionismo não é escapismo covarde, é graça imerecida, impulsionando vigilância santa. Como noiva, purificamo-nos. Olhos no noivo, longe da tribulação, juízo sobre Israel endurecido e gentios rebeldes, não sobre a noiva já justificada. Cristo absorveu ira na cruz. Repeti-la seria negar Calvário. Sinais trovejam, terremotos recordes, rasgando Andes e Himalaia, céu sangrando em auroras boreais profanas, amor esfriando em egoísmo pandêmico, falsos messias, no TikTok prometendo paraíso digital. O mistério da maldade ferve nas ruas, mas nossa âncora é imutável. Amplia a visão, recorde Ló. Arrancado de Sodoma antes do enxofre chover. Gênesis 19. Ou Raabe, salva da muralha de Jericó antes da trombeta. Josué 6. Padrão divino. Remoção pré-juízo. Paulo em Romanos 5:9. Justificados pelo sangue, quanto mais seremos salvos da ira por ele. A igreja não é citada após Apocalipse 4. João é chamado para cima como símbolo do rapto. Apocalipse 4:1. Os chamados, eleitos e fiéis da tribulação são novos convertidos, não o corpo eclesial. Imagine o anticristo em carne, talvez um tecnocrata europeu, QI sobre-humano via transhumanismo, orador que hipnotiza Davos e Nações Unidas, curas milagrosas via CRISPR, predições acertadas por dados quânticos. Ele pacifica Israel-Palestina, reconstrói terceiro templo com ouro saudita, permite sacrifícios até profaná-lo. Mundo suspira alívio. Finalmente, paz. Mas é o prelúdio da ira. Nós, já em palácios celestiais, juízo de Bema Seat, avaliando obras, 2 Coríntios 5:10. Coroas lançadas aos pés do Cordeiro. Essa doutrina inflama missões. Bilhões ainda nas trevas. A geração final de Mateus 24:34 pressiona. Prepare-se. Óleo na lâmpada como virgens sábiras. Mateus 25. Armadura espiritual afiada. Efésios 6. Não tema o iníquo. Tema tibieza. O Espírito clama através de nós agora. Último grande avivamento pré-saída. Expanda os tipos bíblicos. José, elevado ao palácio egípcio antes da fome de 7 anos. Armazenando para nações. Cristo barra noiva, governando pré-tribulação. Moisés no monte, rosto radiante. Pré-pragas sobre Faraó. Elias, arrebatado em carruagem de fogo pré-assírios. Padronização gritante. No cenário atual de 2026, profecia pulsa. Israel cercado por Hezbollah e Irã. Rússia, China testando OTAN. Big Tech censurando verdade. Vacinas mRNA evoluindo para upgrades eternos. O palco está armado. Só falta o gongo do rapto. Então, erga a voz agora. Coração em brasas. Vem, Senhor Jesus. Toma tua igreja. Esse brado une séculos de santos. Ressoa nos portais eternos. Se fogo te consome, semeie-o. Compartilhe essa tocha profética, curta para amplificar. Inscreva-se e toque o sino para alertas celestiais.
Os relógios escatológicos ticam impiedosos, vista a armadura não de pavor, mas de expectativa radiante. Que o Altíssimo te cele até o dia em que pisaremos nuvens douradas, para sempre com Ele. Amém. Vem. Imagine o firmamento celestial se partindo, como um espelho estilhaçado sob um impacto titânico, raios de glória líquida trespassando as metrópoles adormecidas, e num átomo de tempo, milhões se evaporando das calçadas apinhadas. Veículos fantasmas zigue-zagueando em colisões espectrais, cabines de pilotagem vazias em jatos cruzando oceanos, berços infantis abandonados em meio a choro de mães atônitas. Esse é o arrebatamento em sua brutalidade poética. Jesus, o noivo eterno, descendendo em segredo para ceifar sua noiva, a igreja fiel, elevando-nos em êxtase transformador às camadas etéreas, enquanto o planeta gira em histeria coletiva, governos em colapso, telas globais, piscando em pânico sincronizado. Mas ouça o rugido que sacode as fundações da alma. Os autênticos discípulos do Cordeiro Imolado fitarão o Anticristo se erguer como um leviatã geopolítico, entrelaçando nações em sua teia de soberania opressiva, ou seremos catapultados ao éter antes que sua aura profana sufoque a luz das estrelas. Não se trata de um quebra-cabeça teórico para eruditos empoeirados. É o vórtice da escatologia bíblica, o nervo exposto que costura pergaminhos proféticos milenares a um amanhã que já exala enxofre, sussurrando ao ouvido do vigilante. Prenda o fôlego e venha comigo às entranhas da palavra revelada, onde visões hiperrealistas reesculpem convicções, inflamam corações e forjam prontidão para o inexorável. Pinte o caos global como um afresco apocalíptico, fronteiras em chamas com mísseis, riscando noites estreladas, bolsas de valores implodindo em domingos sangrentos, demagogos venenosos, tecendo narrativas de redenção fictícia, enquanto o tecido humano se dissolve em anarquia tribal. Bem no núcleo dessa implosão, brota ele, o filho da perdição, a besta ascendente, não um espectro medonho com crostas vulcânicas, mas um titã midiático, porte atlético, timbre vocal que vibra ressonâncias hipnóticas, retórica entrelaçando quantum de esperança falsa. Ele galopa o palafrém alvíssimo do selo inaugural em Apocalipse 6:2, arco de conquista simbólica fletido, diadema cintilante, cesseando poder, vencendo e para vencer, em campanha reluzente. Cúpulas da ONU se curvam em reverência, chanceleres assinam o pacto dos séculos, 7 anos de paz duradoura, que cheiram a incenso celestial, fundindo credos em caldeirão sincretista, criptomoedas unificando tesouros nacionais, drones desmantelando arsenais sob pretexto de era dourada. Ele doma impasses insolúveis, desertos florescendo com agrotech sem sementes, conflitos no Golfo com mediações que ofuscam Salomão, pandemias domadas por soros nano-engenhariados. Multidões o ovacionam como o esperado das eras, ecoando salmos deturpados, mas nas sombras do pano de fundo, o dragão ancestral infunde veneno. Satã regendo a sinfonia da grande ilusão, um manto de Maia que ofusca o globo. Agora o Coliseum teológico, onde gigantes da fé se digladiam. O corpo místico de Cristo permanecerá para coreografar essa ópera infernal, ou será exalada pré-ato derradeiro. 3 pilares escatológicos se impõem, talhados em granito escriturístico, roteirizando finais divergentes com precisão cirúrgica. Inicie no pós-tribulacionismo, trilha de brasas, onde a igreja se lança aos 7 anos, plenos de tribulação, retina capturando o iníquo desde o nascer do sol até o meridiano de sua sanha, sem brechas para evasão. Os remidos investem no cadinho, olhos cravados no anticristo, não meramente irrompendo, mas imperando com jugo adamantino. Ele edita o sinal da besta,
quiçá implante neural ou glicosídeo quântico, estrangulando transações adissidentes, erigendo o abominável no santuário reerguido de Sião, coagindo libação e prostração como divindade tangível. Apocalipse 13, 15 a 18. Vítimas fervem em guilhotinas high-tech, crânios rolando por fidelidade ao sangue precioso, vozes ecoando de sob o ara por equidade divina. O Rei dos Reis desponta numa epifania singular, pós-angústia, conforme Mateus 24, 29 a 31. Logo após a tribulação daquelas eras, sol em trevas, lua sem fulgor, e eis o estandarte do Filho do Homem nos céus, colhendo eleitos dos quatro ventos. Pós-tribulacionistas brandem, 2 Tessalonicenses 2, 3 como lâmina. Esse dia não sobrevém sem apostasia prévia e revelação do homem da maldade. Os santos apocalípticos são a eclesia perene, lapidada em fornalha, ceifada no paroxismo da parousia, legiões angélicas esmagando o vale de Megido. Teologia de martírio épico, ressonando mártires nicenos defrontando leões, provando essência até exalação derradeira. Transite ao mid-tribulacionismo, eixo oscilante que autoriza a igreja a tangir os vendavais proêmios da tormenta, escapando ante o vórtice letal. Sob essa ótica, fiéis palmilham a porção inicial da semana, Danielina 9, 27, septênio bissecto, testemunhando o anticristo como maestro da concórdia, tecendo coalizões euroáfricas, apaziguando levante com convenções que rivalizam milagres, altares judaicos reacesos sob sua guarda, um pseudo-cordeiro coreografando equilíbrio precário. Aos 36 meses, o eixo fractura, pacto estilhaçado, assalto ao aditum, autodeificação, Daniel 11:31, Mateus 24:15. Ecoa a sétima botina de Apocalipse 11:15. Domínio do cosmos é do nosso soberano. Igreja propelida aos empíreos, imunizada das crateras da cólera derradeira. O anticristo, já avistado em fulgor, transmuta em hidra pós-rapto, entronizado no santum divino, compelindo o estigma em frenesi planetário. 2 Tessalonicenses 2 corrobora. Epifania embrionária antecede o dia do Senhor, mas a rebelião suprema, desolação estupefaciente, detona após nossa evasão. Parecido apostar-se em litoral anti-maremoto, marés iniciais lambem tornozelos, mas a muralha líquida é frustrada por resgate etéreo. Os estigmatizados de Apocalipse 7, 144.000 de Jacó e falange gentílica, herdam o facho, pregando sob lâminas, enquanto nós banqueteamos em núpcias celestiais. Contudo, eis o sol nascente, de minha certeza adamantina, pré-tribulacionismo, estandarte de expectação tangível, que martela como pulso febril. Jesus irrompe incólume, como salteador noturno. 1 Tessalonicenses 5:2. Em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. O próprio Senhor, com brado imperioso, voz serafínica e a tambor divino, há de descer dos firmamentos. Ressurgirão os defuntos em Cristo primeiramente. Em seguida, nós viventes seremos arremessados em bloco com eles, as nebulosas, ao encontro do Senhor nos ares. Harpazo, léxico helênico, idêntico a Atos 8:39. Pneuma catapultando Filipe ao vazio. Não parousia marcial com legiões estelares. É enlace velado, esposo resgatando consorte ante o festim nupcial. Razão prévia? Deus não nos fia a cólera, mas a aquisição salvífica via nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Ele nos exime da ira iminente. 1 Tessalonicenses 1:10. A Filadélfia recebe Apocalipse 3:10. Visto que zelaste minha exortação à tenacidade, eu te preservarei da era da aflição que avassalará o orbe. Evocação paradigmática. Enoque, arquétipo impecável. Enoque andou com Deus, sumiu, pois Deus o transladou. Gênesis 5:24.
Hebreus 11, 5. Elevado pré-cataclismo aquoso, imune ao holocausto. Noé perdura na embarcação, resguardado in situ. Espelho dos 144 mil hebreus sigilados e imensa turba de etnias em Apocalipse 7, 9 a 14. Regenerados na aflição, imersos no sangue do Cordeiro. Eclésia enoquiana, escindida. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8, desnuda. O enigma da torpeza já efervesce. Unicamente retém-no o que agora coar-se, até ser exaurido do cenário. Aí se desvela o ímpio. O quartador, pneuma santo via igreja, sal terrestre e luminária. Extinta a noiva, o ímpio eclode no sigma primordial, cavalgando irenismo mendaz, que transfigura em anarquia, hecatombes, carestias, pestes, Apocalipse 6. Desenhe o aftermath do rapto, vinhetas planetárias. E berrem sumiço coletivo. Índices bursáteis em paraquedas dourados, capitais em lei marcial. Emerge o arauto, trintão carismático, QI transhumano, discursa em fóruns como Davos e G20, curas taumatúrgicas por edição genética, profecias por Big Data oracular. Pacifica Sião Árabes com septênio pactuado, financia terceiro recal com petrodólares, autoriza holocaustos até violá-lo. Humanidade exala. Pax, a eterna, mas é overture da fúria. Nós, em mansões estelares, bema seat, perscrutando atos. 2 Coríntios 5:10. Diademas prostrados ante o Cordeiro. Pré-tribulacionismo não escapismo pusilânime. É mercê soberana, catalisando a sese. Noiva se adorna, fixada no esposo, alheia à tormenta. Retribuição sobre Jacó, obstinado, e pagãos indômitos, não consorte já abscondida. Cristo sorveu cólera no Gólgota, reiterá-la seria escárnio à cruz. Preságios ribombam, sismos recordes, fendendo tetos andinos e tibetanos, firmamentos rubros em auroras anômalas, filha em hibernação egoísta, pseudo-messiases virais em feeds algoritmizados. Enigma da torpitude supura nas urbes, mas nossa bitola é inabalável. Aprofunde prefigurações. Ló, extrato de Gomorra anti-fogo celeste. Gênesis 19. Raabe, resgatada das fortificações pré-trombeta. Josué 6. Moisés radiante no Sinai, pré-pragas faraônicas. Elias em biga ígnea, pré-invasões assírias. José entronizado no Nilo, pré-fome septenal. Estocando para gentios. Cristo/esposa reinando pré-angústia. Padronização divina inegociável. Romanos 5:9 amplifica. Absolvidos pelo seu sangue, quanto mais salvos da ira por ele. Pós-Apocalipse 4. Eclésia silencia. João, subir aqui, simboliza rapto. Apocalipse 4:1. Vocacionados predestinados leais da aflição são neófitos, não corpus eclesial. Em 2026, tapeçaria profética ferve. Israel sitiado por prócies persas e chitas. Blocos sino-russos cutucando alianças ocidentais. E a censória extirpando ortodoxia. MRN amutando para eternidade ciborgue. Palco montado, aguarda-se o sino do arpazo. Tipos se multiplicam. Ruth colhida por Boaz, pré-colheita ceifadora. Ester coroada, pré-genocídio amalequita. Noemi resgatada da esterilidade pré-linhagem davídica. Cada fio tece o padrão, remoção pré-flagelo. Amplie o iníquo, quiçá eurocêntrico, híbrido gene-edited. Oratória quântica dobrando massas. Milagres por holografia neural. Predições por simulações planetárias. Reconstrói recal com IA arquitetônica. Oficia sincretismo VEC-R. Marca como upgrade vacinal. Mundo uiva em delírio, mas nós em júbilo supralunar. Doutrina catapulta missões. 8 bilhões em trevas. Geração terminal. De Mateus 24:34 urze. Enchente óleo nas lâmpadas como prudentes. Mateus 25. Elmo da salvação cenido. Efésios 6. Não pavore o ímpio, pavore a apatia. Pneuma clama via nós no ocaso, avivamento terminal pré-saída.
Cenário 2026 pulsa. Ciberataques paralisando grids. Migrações bíblicas fugindo dilúvios climáticos falsos. Elites em bunkers neozelandeses. Deepfakes falsificando apocalipses para controle. Anticristo gestando em labs de clonagem. Ou think tanks luciferinos. Pré-tribulacionismo forja guerreiros. Jejuns prolongados afinam ouvidos espirituais. Confissões diárias polim as vestes nupciais. Intercessões globais aceleram o retorno. Imagine o instante. Átomo de mudança molecular. Corpos glorificados desafiando gravidade. Túmulos jorrando ressurretos. Nuvens como esteiras rolantes ao trono. Igreja invisível na tribulação confirma. Mulher de Apocalipse 12 é Israel, remanescentes, seus 144 mil. Babilônia cai sob taças, não sob selos eclesiais. Expanda. Ló. Anjos urgem saída pré-chuva, cegando sodomitas, espírito agora velando olhos mundanos. Raabes cordão escarlate prefigura sangue protetor pós-rapto. Atualize preságios. Vacinas 5.0 com nanorastreadores, CBDCs, prontas para desligar dissidentes, metaverso como falso templo, guerras proxy escalando a Guerra Mundial 3, palco fumaça, cortina sobe pós-saída. Então vocifere agora, vísceras em ebulição. Vem, Senhor Jesus, arrebata tua noiva. Brado transcende eras, reverbera em portais áureos. Se labareda te devora, propague-a, partilhe a tocha escatológica, like para viralizar. Subscrição e sino para a vigília profética, cronos escatológicos martelam. Cinja não terror, mas êxtase expectante. O eterno te estanque até trilhar névoas diamantinas em perpétua sinfonia com ele. Amém, vem depressa, vem!